Olá a todos, professor Abner aqui, e nessa aula nós vamos fazer um caso particular, então, relacionado ao movimento uniformemente acelerado que nós vimos na última aula. E esse caso particular é o movimento dos projéteis, né? O que seria esse movimento dos projéteis? São movimentos de corpos que são lançados próximos à superfície da Terra. Qual é a trajetória que esses corpos eles fazem? Essa trajetória é dada por essa curva branca aqui, ó, a trajetória de uma parábola com concavidade para baixo. Já vamos ver por que essa concavidade é para baixo, né? Então, uma coisa é o seguinte: próximo da superfície da Terra, a aceleração gravitacional ela pode ser considerada constante, né? Próxima da superfície da Terra, que é o caso dos nossos problemas no curso de Física 1. São sempre corpos próximos da superfície da Terra. A superfície da Terra aqui vai ser na nossa referência, vai ser o eixo AX. E a altura, né? A altura com que é lançado um objeto é o nosso eixo OY. Então, a aceleração da gravidade, ela é uma aceleração que ela quer fazer com que os objetos caiam, certo? Então, ela é uma aceleração que tem no caso aqui vai ser a direção y, ó, y, porque é o que está fazendo o papel da altura aqui, mas o sentido dessa aceleração é negativo, né? É o sentido negativo de y, né? Então, é o mesmo problema que a gente resolveu no movimento uniformemente acelerado, só que a aceleração é negativa. A única coisa que muda é isso, galera. A única coisa que muda é isso. Então, o que a gente precisa para descrever as equações do movimento nesse caso, o nosso ponto de partida sempre são as condições iniciais do problema, tá? E como eu disse, as condições iniciais elas têm que ser dadas. Muitas vezes, para resolver um problema, até é necessário você saber o ponto de partida mesmo de onde um objeto é lançado, por exemplo. Mas geralmente essa escolha ela tem uma certa arbitrariedade. Então, no caso aqui, nós estamos escolhendo como condição inicial que a posição x0, né? Então é a posição x no instante t0, na instante inicial, ela é igual à posição em y0, né? Que é igual a zero, né? Veja aqui que ele é lançado então da origem O. Esse objeto é lançado da origem O e é lançado, isso daqui é importante, é lançado da altura zero. Ele está sendo lançado do chão. Ele poderia ser lançado, veja bem, muitos problemas vão ocorrer isso. Ele poderia ser lançado de uma altura inicial diferente de zero, né? Isso seria a condição inicial. Ele poderia ser lançado de uma altura inicial diferente de zero. Então tem que tomar bastante atenção com isso. Não é sempre que ele vai ser lançado de uma altura inicial igual a zero, né? E o instante t0 também é zero, né? No caso, eu poderia até colocar 0 segundos, né? 0 segundos. É zero, o instante inicial. Então, nós vamos, a partir de agora, a gente precisa também descrever quem é a velocidade inicial. Velocidade inicial também é uma condição inicial desse problema, certo? Então, a velocidade inicial, ela é esse vetor velocidade inicial, ele tem componente em x e y, né? Ele tem componente em x e y. Então, ele é um v0 x e chapéu mais um v0 y j chapéu. E que a gente tem que determinar quem são o v0x e quem é o v0y. Lá do vídeo anterior, da aula anterior, a gente sabe o seguinte: a gente tem aceleração em y, que é negativa. Em x nós não temos aceleração. Então, v0x é constante, né? Então, v0x
é constante e igual a quem? Igual ao módulo de V. Veja que o vetor V, 0, é um dado do problema, foi um dado aqui desse problema, que ele faz um ângulo θ, ele faz um ângulo θ com o eixo OX. Faz um ângulo θ com o eixo OX. Então, projetando o V0 no eixo OX, isso é igual ao módulo de V0, né, o módulo de V0, cosseno θ. E isso é constante. Isso é constante. V0y, componente V0y, é o módulo de V0 seno θ, né? Seno θ, componente seno θ de V0, só que, bem, e é isso, né? Só que o Vy, a componente Vy, ela não vai ser constante, né? Só lembrando disso. Então, sabendo quem são as posições x0, y0, instante t0, e sabendo descrever quem é o vetor v0, nós temos todas as condições iniciais do problema. Aí nós podemos, então, descrever quem são as equações de movimento de fato. Então, o vetor v, velocidade, depende do tempo, ele é igual ao Vx, I chapéu, mais o Vy, J chapéu. O Vx, o módulo de Vx é simplesmente V0x cosseno θ, como nós mostramos. A componente Vy, essa sim depende do tempo. Vai ser igual ao V0, aqui, que é o módulo de V0, na verdade, né? Vou escrever de novo aqui. É o módulo de V0 cosseno θ, né? Isso é igual ao V0x. O Vy é o V0y, que é módulo de V0. Não estou colocando a barra e a seta aqui, de novo, para economizar a escrita, né? Mas esse V0 entenda como módulo do vetor V0. É V0 seno θ, só que eu tenho aceleração em y, aceleração constante, e a aceleração é negativa. Então, é menos g, né? Menos g t menos t0. Só que o t0 é zero. Então, é menos gt, porque o t0 é zero, né? Então, aqui nós temos as equações de movimento para a velocidade, né? Temos as equações da velocidade aqui. Beleza. Agora, vamos escrever x de t. X de t é x0, né? Mais Vx t menos t0. Só que t0 é zero. Então, t. Só que x0 também é zero. Então, isso é igual a Vx, né? Vx, que é V0 cosseno θ, vezes t. Esse é o x de t. E o y de t? Y de t é o y0 mais V0y, né? T menos T0, que é T, menos G, T menos T, G sobre 2, T menos T0 ao quadrado. Só que T0 é 0, então é T ao quadrado. Só para não confundir, aqui é V0x, né?
que é constante, né? Vx e V0x, eles são os mesmos, por isso que eu coloquei assim. Ok, só que o y0, no nosso caso, é zero, no nosso caso. Então, y de t é V0y, que é V0y é V0 seno de θ, né? T, menos g sobre 2t ao quadrado. Então, galera, aqui a gente já descreveu as equações de movimento do movimento de projéteis, certo? A gente descreveu o x de t não tem aceleração em x, né? Só tem em y, e é isso. Simples assim. Bem, a gente pode também descrever a equação da trajetória, certo? A gente pode isolar da equação que descreve a equação horária em x, a gente pode isolar o t, né, o tempo. Então, t é igual a x dividido por V0 cosseno θ. E aí a gente pode pegar o tempo e substituir na equação horária em y, né? Equação horária de y. Então, se a gente substitui, a gente já fez isso na aula passada, não vamos fazer aqui de novo. Fica V0 seno θ, e aí o tempo a gente substitui por x sobre V0 cosseno θ menos g sobre 2t quadrado. T quadrado fica x quadrado sobre V0 quadrado cosseno ao quadrado de θ, né? O que a gente pode fazer aqui para melhorar a expressão? Então, nós temos que y de x esse V0 corta com esse V0. Nós temos seno sobre cosseno é tangente de θ vezes x menos g sobre 2 x quadrado sobre V0 cosseno θ ao quadrado. E essa equação da trajetória, ela é exatamente a equação da parábola. Com concavidade para baixo. Bem, pessoal, então, continuando aqui o desenvolvimento, né, dessa análise do movimento dos projéteis, e se eu perguntasse qual a altura máxima que esse projétil pode alcançar, tá? A altura máxima dessa parábola é dado pelas coordenadas ym e xm, né? Xm está aqui exatamente na metade desse movimento desse projétil. E aqui é a altura máxima. E aí a gente precisa, por exemplo, aqui usar dos nossos conceitos aprendidos até agora. Eu te pergunto, qual é a derivada dy de t nesse ponto aqui, dessa curva, né? Essa derivada de y dt, a gente sabe que corresponde ao Vy naquele instante
Vamos dizer que naquele instante t igual a Tm, vamos chamar esse tempo médio. Então, isso daqui é Vy em Tm. Essa derivada é zero, certo? Essa derivada é zero. Vy no instante Tm é zero. A gente vê isso pela derivada. Sendo assim, a gente sabe aqui, ó, quem é o Vy. Vy em um instante qualquer é V0 seno θ menos GT. Então, Vy no instante Tm é V0 seno θ menos G Tm, certo? E assim nós podemos calcular quem que é um instante Tm, o tempo que leva para atingir a altura máxima. O tempo que leva para atingir a altura máxima é V0 seno θ dividido por G. Veja que é simples. Então aqui a gente descobriu quem que é o tempo levado para atingir a altura máxima. Por que esse daqui já é o tempo levado para atingir a altura máxima? Porque o instante inicial é zero. Então, o próprio instante Tm já é um intervalo de tempo entre o lançamento do projétil e ele atingir essa altura máxima. Se a gente tem o tempo que leva para atingir a altura máxima, basta a gente jogar esse tempo lá na equação horária do movimento em y, que nós vamos descobrir quem é o ym, né? No caso, o y no instante tm, no instante que ele atinge aquela posição de altura máxima, esse é o próprio ym. Bem, isso é igual a V0 seno θ Tm menos G sobre 2 Tm ao quadrado, correto? Então, essa altura máxima, que é o ym, é V0 seno θ ao quadrado, já vou fazer direto substituindo, V0 ao quadrado seno quadrado de θ sobre G, menos G sobre 2, e o t quadrado, Tm quadrado é V0 quadrado seno quadrado de θ sobre G quadrado. Então, a gente pode cortar esse G com esse quadrado. E nós temos que o ym a gente pode pôr também V0 seno ao quadrado de θ em evidência, né? E aí esse resultado fica... Você é capaz de mostrar que esse resultado ele é V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por 2G. E pronto, é simples. Veja que foi simples descobrir qual é a altura máxima que o projétil atinge. Se a gente quer saber a distância, xm, basta jogar esse instante de tempo tm na equação horária de x, né? Então, vamos lá. Quem é a posição média do projétil? Posição em x, né? No meio ali do caminho. É o x no instante tm. Então, xm é V0 seno θ, V0 cosseno θ, V0 cosseno θ
vezes o instante Tm. O intervalo de tempo Tm, porque aqui lembrando que T0 é zero. Então, o intervalo de tempo aí é o próprio Tm. Então, a posição xm é V0 cosseno θ. Tm é V0 seno θ sobre G. O xm, então, é V0 quadrado. Seno de θ, cosseno de θ, a gente pode escrever ele de uma maneira reduzida. A gente pode escrever isso como sendo seno de 2θ dividido por 2, aí no caso 2g. Bem, isso daqui é uma relação trigonométrica simples. A questão é que 2 seno de θ cosseno de θ é igual a seno de 2θ. Então, o que a gente tem aqui é seno de θ cosseno de θ, só que tem esse 2 aqui. Então, se passa o 2 dividindo, você tem que seno de θ cosseno de θ igual a seno de 2θ sobre 2. E aí a gente reduz a nossa equação aqui. Tá? Então, a gente calculou a altura máxima. A gente calculou a altura máxima e calculamos também a posição média, né? Onde o projétil atinge o metade do caminho. Essa é a metade do caminho, né? Posição xm. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é quanto tempo leva para o projétil atingir o solo novamente? Quanto tempo leva? Né? Vamos aqui de novo para a figura. Então ele parte de zero, da altura zero, e da posição em x igual a zero. Tem todo esse movimento aqui e atinge A de novo. Então, o que a gente quer saber o tempo. Se parte do instante inicial igual a zero, né, sendo que ele parte de T0 igual a 0 segundos, então, ΔT, que é o tempo no instante no ponto A menos T0, é igual ao próprio TA. Certo? Então, Y, o que a gente tem é que saber o que acontece lá em X e em Y, nesse ponto. Y de A é interessante a gente analisar, porque quando ele atinge o solo de novo, ele está na altura zero. A altura é zero. Y na posição A, né, na equação da trajetória aqui, Y na posição A, ele é igual a zero. E, consequentemente, Y no instante TA, se a gente olhar para a equação da trajetória, também é igual a zero. Então, a equação da trajetória, né, a gente vai fazer isso. Então, Y no instante TA é igual a zero. Isso é igual a V0 seno θ TA menos G sobre 2 TA ao quadrado. Disso nós temos que, se eu coloco TA em evidência, nós temos TA que multiplica V0 seno θ menos G sobre 2 TA, isso é igual a zero. Beleza, pessoal. Aí é o seguinte, nós temos uma equação do segundo grau para resolver, onde TA é a nossa variável, né? Então nós temos que encontrar as raízes de TA para que y de TA seja igual a zero. Se eu coloco o TA em evidência, a gente vê claramente aqui que uma das soluções desse problema é TA igual a 0 segundos. Mas essa solução TA igual a 0 segundos é a solução T0.
Então, essa daqui não é a solução que nós queremos. O TA não pode ser 0 segundos, né? TA não pode ser 0 segundos. Então, a única solução que nós temos é que V0 seno θ menos G sobre 2 TA tem que ser igual a 0. Disso, a gente conclui que o TA tem que ser quanto? Disso, a gente conclui que o TA tem que ser igual a... Já vou escrever direto. Igual a 2 V0 seno θ, 2V0 seno θ, dividido por G. Dividido por G. Então, esse é o tempo TA. Veja que interessante. O tempo Tm... Onde está o tempo Tm? Está aqui, ó. O tempo Tm é V0 seno θ sobre G. V0 seno θ sobre G. Olha para o tempo TA. 2V0 seno θg. O tempo TA, ele é igual a 2Tm. Isso é óbvio. Nesse movimento tinha que ser isso mesmo. Né? Se a gente olhar aqui, se metade do deslocamento ocorre em xm, a outra metade tem que levar o mesmo tempo. Se a gente leva Tm para ir até a posição xm, a gente tem que levar mais um intervalo de tempo Tm para ir até a posição A. Então, por simetria do problema, a gente vê que teria que ser 2 vezes Tm. Eu poderia já ter feito direto 2 vezes Tm, mas eu quis mostrar pelo instante TA, fazendo pelo instante TA mesmo, que ia dar 2 vezes o tempo levado para atingir a metade. Eu levo um tempo para atingir a metade do deslocamento do projétil. Eu vou levar mais esse mesmo intervalo de tempo para atingir a próxima metade, certo? Porque nós estamos no movimento aí de aceleração constante em y, né? Então é isso. Uma última pergunta que nós podemos fazer é qual a distância máxima? Qual a distância máxima? Então é o x no instante TA, né? A distância máxima é não só isso, né? Pela equação horária é o x no instante TA, ou o x para 2Tm, né? Bem, e é isso, basicamente. É porque, na verdade, a gente escreve a equação da trajetória como y de x, né? Então, se a gente escrevesse o inverso da equação da trajetória, um x em função de y, aí talvez a gente poderia pensar também numa outra forma de resolver. Mas é isso. Então, eu posso pegar o x no instante TA, por exemplo, que é o menos de 2Tm. Isso é igual a A, né? Vamos dizer que aquela distância é A, né? Então, só para voltar na figura aqui, para não ficarem perdidos, aqui é a figura, a distância A, tá? É a distância que ele atinge o solo novamente. Essa distância é x. Né? Então, voltando aqui, nós temos A igual a V0 cosseno θ, V0 cosseno θ
TA, né? E o TA é 2, vou colocar aqui em vermelho, 2V0, já esqueci quanto que é, 2V0 seno θ sobre G, 2V0 seno θ sobre G. Então, a distância A é V0 ao quadrado. Aqui a gente tem 2 seno θ cosseno θ. 2 seno θ cosseno θ é seno de 2θ. Eu já mostrei isso. Não demonstrei, mas mostrei que é verdade. Vocês podem investigar como fazer. Seno de 2θ sobre G. Essa é a distância máxima que o projétil atinge. Essa é a distância máxima que o projétil atinge. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui é que todos esses casos que nós fizemos aqui, você deve verificar se a unidade de grandeza está correta, tá? Então, eu não vou fazer para todos, mas quando vocês forem estudar, vocês verifiquem. É algo importante, verificar se sua resposta está correta. Então, por exemplo, A tem unidade de distância. Vamos dizer que no sistema internacional, metro, tá? Então, vamos ver. Nós temos velocidade ao quadrado, que é metro dividido por tempo, que a gente vai colocar tudo no sistema internacional aqui, só que isso ao quadrado, tá? O seno de 2θ não é adimensional, vezes 1 dividido pela aceleração, que é metro dividido por segundo ao quadrado. Bem, veja. Então, segundo ao quadrado, a gente corta com segundo ao quadrado, metro. A gente corta com 1 metro aqui, com o quadrado do metro. E nós temos a unidade de grandeza é metro. Está correto, né? Verifiquem para tudo. Vocês devem verificar isso sempre, para tudo. Outro ponto, para finalizar essa aula de projéteis. Em X, a velocidade ela é constante, né? Como eu já disse. Em Y, não, a aceleração é constante. Quando a aceleração é constante, a gente pode escrever a velocidade em termos da posição, que é usando a equação de Torricelli. Equação de Torricelli, certo? Vocês lembram? Então, o VY, colocando ele em função de y, né, isso ao quadrado é igual ao V0 y ao quadrado, né? V0 y ao quadrado, mais 2A delta y, né? Y menos y0. Tá. Então, vou escrever só VY sem colocar aqui que é em função de y, vocês já sabem disso. Isso ao quadrado. O V0y é V0 quadrado seno quadrado de θ. A aceleração é a da gravidade, é menos 2g. Menos 2g. O y0 no nosso caso é 0. Isso igual a menos 2gy. Se eu tiro a raiz, eu tenho Vy
PY é mais ou menos a raiz de V0 quadrado seno ao quadrado de θ menos 2GY. E aí o que eu quero chamar a atenção é o VY ele é positivo quando sobe e ele é negativo quando desce. Então o Y, a gente pode voltar aqui na figura da trajetória, só para deixar isso bem claro. Até o instante TM, o VY ele é positivo. Ele começa no seu valor máximo e vai diminuindo, diminuindo, até chegar a zero no instante TM, né? O VY chega no instante, chega a velocidade igual a zero no instante TM. E aí depois ele muda o sentido, a velocidade muda o sentido e passa a ser negativa, negativa, até que no ponto A ele tem a mesma velocidade em Y, né? Tem a mesma velocidade em Y da subida do início, só que no sentido contrário, só que é negativo. Só que é negativo. E em x não muda, né? Em x continua sempre o mesmo valor durante todo o movimento. Então, isso daqui também é importante. O sinal positivo da velocidade vy é projétil subindo. Negativo, projétil descendo. Certo? E aí eu deixo para vocês mostrarem que o V0, o módulo do V0, aí eu vou colocar aqui com a barra só para deixar claro, o módulo do V0 né, ele é igual ao módulo de V no instante TA. No instante TA, que é quando atinge o solo. O módulo de V0 ele é igual ao módulo de V no instante TA. Né? Mas o vetor não, porque o VY no instante TA ele vai ter o sentido negativo. Sentido negativo. Então, mostrem isso. Então, a aula fica por aqui, pessoal. Então, nós vimos o caso particular da aceleração uniforme, aceleração uniforme, só que no caso do lançamento de projéteis, que daí a gente tem que considerar a aceleração, essa aceleração uniforme é a aceleração da gravidade, que só é uniforme próximo da superfície terrestre, que são os nossos casos aqui. Então é isso, deixem suas dúvidas, vejam que é simples, não é nada complicado, não precisa decorar nada, é só ir com calma, pegando as condições iniciais do problema, muito importante, condições iniciais do problema. Aqui a gente está partindo da posição y0 igual a zero, né, e x0 igual a zero. Mas a y aqui é a que costuma fazer errar mais, porque nem sempre vai partir de uma altura igual a zero. Na maioria das vezes, vai partir de uma altura diferente de zero. Então, é isso que eu chamo a atenção. Tem várias questões aqui que vocês podem ter dúvidas. Vejam com cuidado. É isso. Um abraço e até mais.